sobre as faces da terra. A gente fala que os filhos de Elohim eram seres humanos. O Midrash Bereshit Rabbah diz que os filhos de Elohim eram juízes, eram príncipes que eram como mensageiros do Altíssimo. Já que eles eram mensageiros do Eterno, príncipes, pessoas famosas, eles são chamados de filhos de Elohim, porque Elohim também pode significar autoridade. Então, o Midrash Bereshit Rabbah diz que eles eram juízes, eram autoridades, pessoas poderosas, e aí eram chamados de filhos de Elohim. O comentarista Radak, ele diz que os filhos de Elohim eram juízes e também grandes líderes. E por que a Torá fala que eles tiveram relações com as mulheres? O comentarista Rashi, ele diz que as mulheres se embelezavam, se adornavam para entrar em núpcias. Elas iriam se casar e se adornavam para o casamento, e vinham esses juízes, essas autoridades, esses poderosos, e na frente do noivo, capturava a mulher e mantinham relações sexuais com ela antes do noivo. Então é uma corrente que não tem nada a ver com anjos, que ela fala justamente que eram autoridades, que a mulher ia se casar. Quando ela ia se casar, no dia do casamento, ela era como se fosse sequestrada pelos poderosos, esses homens de autoridade, que mantinham relações sexuais com elas. Antes de falar da segunda corrente, que é dos anjos, até nessa corrente nós aprendemos algumas lições interessantíssimas. A primeira é a seguinte: o poder corrompe. Segundo essa visão, por que o Eterno destruiu a terra? Porque havia pessoas com poder na mão, e essas pessoas abusaram do poder, e é isso que gerou uma destruição da sociedade. É isso que levou o dilúvio. Para essa primeira corrente não tem nada a ver com anjos, mas seria uma deturpação das autoridades que destroem a humanidade. Isso, meus irmãos, é algo que está acontecendo no mundo inteiro, e nós vemos muito bem aqui no Brasil. Nós temos uma crise de autoridade nos três poderes: executivo, legislativo, judiciário. Pessoas que têm um poder que poderiam usar para o bem do próximo. Nós vemos quantos escândalos de corrupção, nós vemos amor ao dinheiro, amor ao ego, nós vemos a idolatria, nós vemos imoralidade sexual. Nós vemos que as autoridades desta nação estão pervertidas. Isso gera uma destruição das famílias e, consequentemente, da própria sociedade.
O Brasil, ele está destruído pela iniquidade dos seus governantes. Agora, de onde vêm os governantes? Do povo. Então, em última análise, nós temos uma iniquidade muito grande no nosso povo que gera esse caos que nós estamos vendo, coisas que nós não víamos quando éramos crianças. Há coisas que eram inimagináveis. E hoje em dia, aquilo que é errado se tornou o que? Certo. Aplaudido, louvado. Por quê? Por conta de uma perversão de pessoas que têm poder, poder político, poder econômico, outros tipos de poder social, e estão empurrando por goela abaixo. Nós estamos caminhando para o fim. Muita gente fala, eu já vi muita gente falando, uma profecia que o Brasil, o mundo vai melhorar. Se nós lemos as Escrituras, o fim dos tempos mostra um abismo, mostra que as coisas vão afundar, e daqui para frente nós veremos coisas cada vez piores. Muita gente, eu já ouvi falando, não, o Brasil vai ficar todo mundo crente, todo mundo santo. Isso não vai acontecer, só na era messiânica, né? As nações, e terão pessoas também que vão contender contra o eterno. Vejam, o nosso país ele é marcado por muita idolatria. Ele foi fundado com o quê? Com umbanda, com candomblé, com feitiçaria africana, com idolatria dos índios, com idolatria católica dos portugueses, com espiritismo. Temos idolatria, o pessoal sempre lembra de idolatria católica, mas existe também idolatria no meio evangélico, sociedades secretas como a maçonaria, tudo isso trazendo o que? A maldição e o mal para o nosso país. Então vejam, pessoas que têm o poder de mudar, essa primeira corrente não fala que é anjo, fala que são autoridades que têm o poder de fazer o bem e terminam o que? Destruindo. Isso vai gerar o dilúvio. Existem também autoridades religiosas. O sujeito que é uma autoridade religiosa, ele tem um poder religioso para conduzir pessoas. Nós vemos também um abuso de autoridades religiosas que pregam uma coisa, mas vivem absolutamente nas trevas, querem dinheiro dos fiéis, querem riqueza na terra, vivem na imoralidade sexual, vivem um evangelho de fachada. Isso é um poder, né? A Bíblia fala que o que causou foram os quiborinhos poderosos, né? Na verdade, existem poderosos, pensando aí se fossem só seres humanos, que abusam do poder. Um caso que eu me deparei de uma adolescente, que ela foi, no ministério conhecido meu, amigo meu, de fazer libertação e cura interior em São Paulo. Lá manifestou um montão de coisa, demônio e tal, e daí era uma adolescente. Depois ela chegou e confessou, olha, eu estou no pecado, queria me libertar. Mas por quê? Lá em São Paulo, ela falou, porque eu sou membro de uma igreja no Rio de Janeiro, e eu tenho um caso com o pastor. Eu tenho um caso com o pastor de lá, ele é casado e nós mantemos relações. E daí ela pediu perdão, etc. E daí esse pessoal entrou em contato com pessoas dessa igreja aqui no Rio de Janeiro, e algumas pessoas começaram a perceber que esse pastor tinha um comportamento um pouco estranho, né? Muita intimidade com as adolescentes, abraça, beija, não sei o quê. Ficaram desconfiados e descobriram com uma outra adolescente que ele tinha feito a mesma coisa. O que fizeram? Colocaram uma câmera escondida no gabinete dele. Descobriram que ele tinha relações com muitas e muitas e muitas adolescentes. Garotas de 13, de 14, de 15 anos. Camarada, sabe? Tinha isso direto. E aí o que aconteceu, né? Depois, isso foi um escândalo,
mas o meio religioso é interessante, né? O pessoal gosta de botar para debaixo do tapete, né? Ah, o irmão está saindo, né? Aí fala, ele está indo morar nos Estados Unidos. Deram uma grana para ele, nunca, só aqui no Brasil, né? O camarada recebe uma recompensa. Deram uma grana, ele está indo lá para os Estados Unidos. Abafaram, não sei o que aconteceu, e saiu. Meus irmãos, uma pessoa que tem um poder, uma igreja grande, de influenciar tantas e tantas pessoas, para essa primeira corrente que não fala de anjo, fala da deturpação das autoridades, porque a autoridade ela guia o rebanho, o político, ele faz a política, cada um às vezes é autoridade numa área, e às vezes termina deturpando as coisas. Eu não gosto de citar nomes, mas isso daqui eu vou falar porque está no jornal essa semana, então não é nada assim, ó, o Sadoc está contando um negócio, um mistério. Está nos jornais, né? Eu nem sabia quem era ela, mas apareceu assim, eu fui ler, né? Por ser do Ministério Público Federal, né? Uma operação da Polícia Federal, La Casa de Papel, né? Que foi preso o tal do Patrick Abraão, que era casado, né? Eu nem sabia quem era essa tal de Perla, que, né? Aí eu descobri. Depois podia fechar ali, gente, porque é só para isso, para ficar geladinho. Eu vi, né, que ela era funkeira, nem sabia disso, ela era funkeira, virou cantora evangélica, gospel, sei lá, aí voltou para o funk, depois voltou para a igreja evangélica, casou com um camarada que cometeu estelionato, evasão de divisas, falsidade ideológica, um camarada que criou esquema de pirâmide, criptomoedas, enganava as pessoas. A Polícia Federal apreendeu só em carros dele um patrimônio de 5 milhões de reais só em carros de luxo. E o camarada, eu vi ali, ele gostava de ostentar com o carro, né? Ficava ali ostentando a riqueza. Eu fico pensando, como que um sujeito crente engana? Porque esse negócio, você está enganando, você está dando prejuízo a pessoas, tá? Teve um outro escândalo na região dos Lagos, que até uma irmã de lá entrou em contato, que ela investiu tudo que ela tinha. O que aconteceu? Perdeu tudo. Entendeu? Essa ostentação não vem do céu. É você tirando gente que juntou o dinheirinho suado a vida inteira, e daí o camarada engana todas as pessoas. E esse negócio da região dos Lagos, qual era o problema? Isso foi o problema, que é igual esse também. Os donos do negócio eram crentes. Então era sempre assim, olha, eu sou o diretor da empresa, mas eu inventei uma forma de você multiplicar o teu patrimônio, isso é de Deus, é prosperidade, entendeu? Vem com o discurso, aí você vai falar, o sujeito é líder, o sujeito é marido da cantora, o sujeito é pastor da região dos Lagos, eu vou multiplicar o teu patrimônio, né? Ainda usam a Bíblia, né? Tal como Israel levou as riquezas do Egito, do faraó, agora você vai enriquecer, né? Você bota 10 mil no final do ano, tu já está com 50 mil, eu quero, né? Eu quero, você bota 10 mil no final do ano, está com 50 mil. Então vejam, a sociedade ela é destruída muito por abuso de poder. Abuso de poder. Há um caso também que eu fiquei perplexo, de um pastor mais velho, que ele visitou uma igreja, e lá, um pastor de lá falou, olha, eu estou tendo caso aí, que uma adolescente de 15 anos, queria me abrir aqui com o senhor e tal, aí contou tudo. Aí esse pastor mais velho, um homem sério, esse é sério mesmo, chamou, né, a adolescente e tal, e falou, mas por que vocês estão tendo isso? Como, né? Como vocês estão fazendo isso? E aí falou, você está no pecado. Meu irmão, o pastor fala, o camarada que estava no adultério, o nome disso não é pecado, o nome disso é amor. Meu irmão, o camarada casado diz que não é pecado, é amor. Aí ele tomou uma cajadada, o mais velho, vocês vão ter que se separar, não sei o quê. Depois ele chegou para o mais velho, para adolescente, falou, olha só, eu vou te dar meu celular, se um dia ele procurar você, porque daí a menina se arrependeu, tal, quis mudar de vida, entendeu? A menina se arrependeu, mas se um dia ele te procurar, tu me liga, porque esse camarada não pode ficar assim, né? A gente está dando uma segunda chance para ele, você se arrependeu, acabou, e deixou o telefone com ela. Aí o que acontece? Trocaram os telefones.
Passaram 6 meses, a menina não ligou. Ele falou, poxa, esse problema foi resolvido, né? O sujeito se arrependeu, a menina também. Aí ele tem a liberdade de ligar para a menina. Poxa, eu estou ligando aí para confirmar, né? Você nunca mais teve nada com o pastor? Ela falou, graças a Deus eu nunca mais tive nada com ele. Aí o pastor mais velho, glória a Deus, glória a Deus. Só que daí ele falou o seguinte, mas há um problema, a menina, tem outra coisa que eu tenho que te contar. Eu não estou tendo mais nada com ele, mas a minha irmã, que é mais nova do que eu, agora está saindo com ele. Meus irmãos, nós estamos caminhando para um abismo. Autoridades corruptas terminam acabando com a nação. Eu nem acreditei, eu achei que era, falei, isso é fake news, mas depois eu fui olhar um candidato que se vangloriou de, na adolescência, fazer sexo com animais. Se vangloriou de fazer sexo com animais e falou que hoje em dia a juventude não sabe se divertir, porque naquela época que era boa, você pegar uma cabra, uma jumenta, não sei o quê, uma alta autoridade. Eu achei até que era mentira. Eu falei, não, isso é fake news. Como que o sujeito em campanha agora vai falar? Né? Tudo bem, isso ele falou, foi em 1979, uma entrevista dele, né? Mas tudo que você fala, né, fica registrado, levantaram isso. O Brasil, por exemplo, tem abortos clandestinos, 500 mil, meus irmãos, 500 mil abortos clandestinos por ano no Brasil. São 500 mil assassinatos a sangue frio de crianças. Isso vai gerar a bênção para o Brasil, o Eterno está feliz com o Brasil, e há pessoas que ainda querem mais aborto, mais pacto com Moloque, mais derramamento de sangue inocente. Gente, vamos partir para a segunda corrente dos anjos caídos, mas qual é a conclusão dessa primeira corrente? A destruição de líderes, que a primeira corrente fala que era uma autoridade religiosa, autoridade no poder executivo, legislativo, judiciário, autoridades da mídia, né? Porque a mídia tem uma influência, muito grande. Tudo isso termina destruindo. E, meus irmãos, o mundo não vai melhorar. Nós temos que ficar totalmente atentos ao que se passa. Eu vou continuar aqui, mas só falo, gente. Quem tem filho, filha, tem que educar muito nas coisas sagradas, porque muitas vezes estão na escola aprendendo coisas, com amizades, na internet. Hoje em dia até a escola, que deveria educar, muitas vezes está ensinando coisas assim terríveis. Eu estou falando isso que como procurador da República, eu já estou na área criminal. Hoje em dia eu sou, cansei da área criminal, é muito pesada, lidar com bandido. Aí o que eu fui? Tutela coletiva da educação. Falei, agora é legal, porque é só professor, não sei o quê. Sinceramente, né? Não estou criticando o professor, não. Meu pai é professor, minha mãe falecida é professor, ok? E tem professores, não é criticando professores, mas às vezes eu vejo que a bandidagem está até maior. É claro que eu não estou generalizando, mas a bandidagem está maior, porque o professor fazer um trabalhinho de vida na comunidade, vocês vão trazer açúcar, a gente vai fingir que é cocaína, vai colocar em sacolé para ensinar a fazer uma barraquinha aqui, um trabalho para vocês saberem como que é a vida do traficante, como que ele comercia, faz o comércio, como ele compra, como você vende. Aí pegam armas ali, como que ele, que é um pobre coitado, uma vítima da sociedade, e tem que vender a sua cocaína para sobreviver. Não estou generalizando, mas isso está acontecendo. Eu até mesmo, isso aí está comigo, um procedimento administrativo que está comigo, né, há 3 semanas atrás, no Colégio Pedro II, houve um sexo grupal ali dentro, de menores de idade, um sexo grupal dentro do colégio. Meu irmão, isso na minha época era inimaginável, meu irmão.
Você nem podia ficar de mão dada com uma garota, uma mão dada esse negócio, não tinha nem isso. Então vejam, nós estamos entrando no fim. Essa paraxá termina com o Eterno falando que quer destruir o homem, que foi a última coisa que eu li do Sefer Torá. Ele quer destruir o homem porque na verdade nós estamos voltando àquela época. Nós estamos aqui caminhando para o início. O mundo caminha para aí. A segunda corrente que fala que eram anjos caídos, Rashi, ele defende que eram autoridades, mas ele fala, há uma opinião que eram anjos caídos. E ele cita o Pirkei do Rabino Eliezer. O Pirkei do Rabino Eliezer, um rabino ortodoxo, antigo, falando sim que eram anjos caídos. E se você pesquisar a mitologia cananeia, ugarítica, os fenícios, os amonitas, até a mitologia grega, há várias lendas, que na verdade não são lendas, de deuses que se uniram com mulheres e geraram o quê? Pessoas. O que são os titãs da mitologia grega? Os deuses descem, copulam com mulheres e nascem os titãs. Filo de Alexandria, um filósofo judeu do primeiro século, eu gosto muito de ler Filo, porque a gente começa a entender como que os judeus pensavam no primeiro século. Filo de Alexandria fala que os Binei Elohim, os filhos de Elohim, eram de fato anjos caídos. Flávio Josefo, também do primeiro século, ele diz, porque muitos anjos de Deus se associaram às mulheres. Flávio Josefo, hein? Porque hoje, gente, se você pegar os comentários rabínicos, hoje falam assim, não, esse negócio de anjo, o judaísmo hoje é muito cético. Pega os comentários mais recentes, que o pessoal não acredita nessa história, porque o judaísmo ficou muito cético, muito racional. Mas Filo, no primeiro século, fala que eram anjos. Flávio Josefo diz, porque muitos anjos de Deus se associaram às mulheres e geraram filhos. E aí ele continua falando que isso foi ultrajante. E ele até fala assim, o que a Bíblia está chamando dos Nefilim é o que os gregos chamam de titãs. Que Flávio Josefo, ele conhecia a cultura grega, depois ele foi morar em Roma, então ele falou, é a mesma coisa com outro nome. E qual é a lição que nós aprendemos, meus irmãos? Há uma influência do mundo espiritual aqui na Terra. Até hoje nós sofremos uma influência espiritual. A questão é que nós não vemos demônios na rua, Baruch Hashem, porque eu acho que se a gente visse, a gente ia surtar, A gente ia surtar. Tem mulher que vê barata, fica com medo, que dirá se visse o capiroto. O capiroto, como diz o pessoal, capiroto. Imaginem, muito mais feio do que uma barata. Então vejam, o mundo físico, ele é influenciado pelo mundo espiritual. O tema da mensagem é a sociedade secreta dos anjos caídos, porque existem anjos caídos que agiram no passado e continuam agindo hoje, mas nós não vemos, e aí um inimigo que você não vê, você termina abaixando a guarda. E digo, até nós que cremos no eterno, temos que vigiar. Não dá para brincar em serviço, porque esse é o problema de muita gente. Às vezes você está com uma opressão em casa, isso aí eu briguei com alguém de casa, mas aquilo ali foi uma seta. Às vezes você está com um problema no trabalho, às vezes alguém está te oprimindo, você fica até com raiva da pessoa, mas é a Satã usando alguém para tirar o que? A sua paz. E aí você fica irritado com a pessoa. Já aconteceu muito assim, às vezes eu me estressava com as pessoas, me estressava. Depois eu comecei a pedir o eterno discernimento, comecei a falar o seguinte, é a Satã que quer tirar a minha paz. Então não vou entrar o quê? Como diz as pessoas, não vou entrar na pilha. Nós temos que ter noção dessas coisas. Crises conjugais às vezes e outras. Nós vivemos em um mundo físico que ele sofre influência do mundo espiritual. A Kabbalah fala algo que eu acho fantástico, tudo que existe no mundo físico há uma contrapartida no mundo espiritual.
Então, se você vê prostituição, você sabe que existe no mundo físico, vai haver no mundo espiritual, derramamento de sangue, feitiçaria. As coisas aqui na terra são reflexo de coisas secretas que acontecem. Por isso que é o tema da mensagem, a sociedade secreta dos anjos caídos. Eles existem, nós não estamos vendo, mas eles estão o quê? Agindo. Eu lembro que uma vez havia um estagiário do meu trabalho que eu comecei a falar, ele não era meu estagiário diretamente, era de outra pessoa, mas eu comecei a falar de Deus para ele e tal, e ele não estava acreditando, mas eu joguei uma palavra forte, e aí aconteceu um negócio, que às vezes você fala um negócio que você nem sabe que está sendo usado por Deus. Ele, eu não acredito em nada disso. Eu falei, mas você vai acreditar. E ele saiu sem acreditar. O que acontece? Ele tinha uma namorada, ele morava sozinho, e a namorada dormia com ele, né? O sujeito era ímpio, a namorada dormia com ele. Se bem que eu estou falando que o sujeito é ímpio, né? Mas tem muito crente também que hoje em dia está na mesma coisa, né? Falo até com tristeza. Mas a namorada foi dormir lá e sempre falava, você ronca, você ronca, você ronca. E todo homem que ronca, o que diz? Que não ronca. Né? Você, mulher, sabe, todo homem fala, eu. Todo homem não confessa o seu crime. Então, e daí o que ela falou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar meu celular aqui para gravar, você dormindo, depois vou pegar e aquela parte de você roncando, né? E aí eu vou provar para você. Eles dormiram, e o que aconteceu? No dia seguinte ela pegou o celular, né? Meus irmãos, o camarada levou o celular para mim, porque ele não acreditava em nada. Eram várias vozes de demônios ali no quarto dele. Várias vozes de demônio. Ele não acreditava em nada, mas quando ele me deu aquilo, ele falou, eu nunca mais volto para minha casa. Porque a minha namorada não quer dormir lá, né? O sujeito era machão, ela não quer lá, ficou com medo, né? Mas o camarada ficou desesperado, nunca mais volto para lá, não sei o quê. Baruch Hashem, eu comecei a falar de Deus para ele, fiquei uma semana falando, ele se converteu. Eu falei, nós vamos fazer uma oração que você pode gravar agora, vamos botar o Eterno na prova, que Hashem, você vai dormir lá, não vai ouvir nada. E Baruch Hashem, isso aconteceu. Mas vejam, eles estão agindo. Agiram no passado, estão agindo até hoje, secretamente. E nós não sabemos. Até, né, o pessoal que estava na festa de Sukkot, vocês estavam lá no dia do endemoniado? Vocês estavam, né? Aquele dia do endemoniado que tentou, né? Que invadiu, né? Invadiu o acampamento. Pô, aquele dia eu saí à noite e fui dormir. Quando eu fui dormir, né, até contei isso, mas estou contando para outras pessoas que não sabem disso, eu estava cheio de sono, quando eu fui dormir, eu amei. Que soninho bom. O Eterno falou, ora e ora e ora, porque guerra é espiritual. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a orar, orei até 1h30 da manhã, 1h30 mais ou menos, né, arredondando, 1h20 e pouco, arredondando 1h30, e não sabia o que estava acontecendo. Mas eu sabia que havia uma guerra espiritual, o Eterno não falou o que era. Eu falei, poxa, há alguma coisa no ar. E aí no dia seguinte, né, para minha surpresa, o pessoal chegou ali, falou, pô, Tzadok, essa hora que você está falando, foi a hora que o endemoniado apareceu aqui. Né, 11h30 da noite, não foi isso? Que ele pulou lá, né? Peraí, vou botar aqui que tá... Piorou. Então, gente, mostrando como são coisas invisíveis. Eu mesmo nem sabia porque eu estava intercedendo, mas os demônios tentaram fazer algo ali conosco. E o que me impressionou muito também foi no último dia, porque todo dia eu saía ali na porteira à noite, sempre sentia shalom, sempre sentia algo bom, mas me impressionou muito, porque acho que foi o penúltimo dia, quando eu saí, assim que eu
Saí do portão, eu senti uma opressão muito grande. Eu até falei, caramba, eu vou ter uma visão aqui. Era um negócio tão tangível. Falei, caramba, eu vou ver alguma coisa. Eu até peguei o carro e falei, vou dirigir devagarinho, porque eu acho que eu vou ver alguma coisa, só para não me assustar e perder a direção, né? Perder a direção. Fui até devagarinho, terminei não vendo nada, né? Mas aí no dia seguinte, né, não está gravando, então posso até citar o nome, né, que é criança, né, a Angel, né, de 9 anos de idade, a filha do nosso irmão Brauna, né, teve aquela visão daquele ser ali, estava justamente ali, né, no portão ali, onde eu saí, que ele até falou que foi até lá depois orar, e, salvo engano, era um chocalho, né, que a coisa ruim estava com um chocalho, né, era um chocalho mesmo, né, na mão. Gente, nós temos que entender, estou dando 2 exemplos de algo que aconteceu semana passada, de coisas invisíveis que estão à nossa volta, e se o Eterno não mostrasse a Angel, essa menininha, se o Eterno não me tocasse, se não acontecesse isso, a gente ia falar assim, isso o outro não teve guerra nenhuma. E Satanás está dormindo, ele foi para Bahia beber água de coco. Mas não, as coisas estão de fato o quê? Acontecendo, ainda que nós não vejamos. A mensagem de hoje, eu vou falar outras coisas, mas o Eterno me tocou para falar isso. Temos que ficar atentos. E até um negócio que o Eterno me tocou o seguinte, uma mensagem que eu levei lá em Sucoto foram as 4 espécies de lulave, são armas de guerra espiritual. E eu preguei o quê? Que às vezes a gente está com a espada na mão, coloca a espada o quê? De lado e perde a guerra. Sucoto foi uma bragá. Cheguei em casa depois, uma maravilha. Terça-feira estava em um local que eu falei assim, aqui é tranquilo, né? Aquele lugar de paz. O que fiz? Abaixei a espada, tomei na cabeça. Depois eu falei, Eterno, por que eu levei na cabeça? O Eterno falou, por causa daquilo que você pregou. Eu preguei justamente sobre as armas de guerra espiritual. Sabe qual é o problema? Às vezes você está num lugar tranquilão, você acha, não, aqui não tem ameaça, aqui é só de Deus, aqui é só irmão. E aí, se tiver um Rassatã infiltrado, alguma coisa ali, vai usar para te dar na cabeça. E aí eu confesso, gente, que eu fiquei mal, já estava rouco, e fiquei desesperado, falei, caramba, não vou nem conseguir falar hoje, mas Baruch Hashem, que até a reunião de oração de vocês com certeza ajudou, que ali eu consegui já quinta-feira à noite eu comecei a me restabelecer. Então, são coisas fortes, meus irmãos, que acontecem. E repito, o problema é que quando você não vê, você abaixa a espada. Para vocês terem uma ideia, nos manuscritos do Mar Morto, documentos muito antigos, fala que Lameque, o pai de Noé, quando Noé nasceu, ele olhou para Noé e falou, caramba, eu acho que ele não é meu filho não, ele deve ser, está nos manuscritos do Mar Morto, ele deve ser um filho da minha mulher com um anjo caído. Ele até achou que tinha sido traído, porque Noé tinha uma aparência um pouco diferente, e aí ele não tinha como fazer o exame de DNA, né? Ele olhou, não parece comigo, ele está meio estranho, esse menino, que era Noé mesmo. E na verdade ele não foi traído, tá? Ele não foi traído, mas ele ficou com essa pulga atrás da orelha. Aí os manuscritos do Mar Morto falam que ele fala com o pai dele, né? O avô de Noé, o Metushelah, o Matusalém, né? E procuram Hanor Enoque. Procuram Enoque, que era reputado um profeta. Enoque, ele tem muita profecia, tem muita revelação. Enoque é um sujeito que bota um sapato de fogo do mistério. Vamos procurar Enoque, que lá ele entrega as coisas. Aí procuraram Enoque, e Enoque chegou lá, orou e falou, Noé é teu filho mesmo, entendeu? É teu filho mesmo, para ver como
a sociedade estava tão decadente que as pessoas já, entendeu? Já nasceu alguém e fala, pô, será que é meu filho mesmo? Isso quer assim, mostrar a seguinte lição: como as coisas estavam naquela época. Não era brincadeira, era um negócio muito sério. E repito, seres que agiram no passado estão agindo ainda hoje. A obra Testamento de Salomão, que é uma obra pseudepígrafa, fala que Salomão interroga um demônio chamado Asmodeus, e esse demônio, ele fala da relação de homens e com mulheres, porque a gente vai ver mais adiantando, os anjos caídos tinham relações com mulheres, aí geravam filhos. Quando esses filhos morriam, o espírito deles continuavam vagando aqui na terra, ok? São chamados de espíritos imundos. Então, só para você entender, existe um anjo caído, que é anjo, mas ele veio, teve relações sexuais com uma mulher, nasceu alguém, o gigante. Quando o gigante morria, o espírito dele ainda ficava o quê? Vagando. Então, na verdade, na terra existem espíritos dos anjos caídos e esses espíritos dos gigantes. Esse Asmodeus, ele fala que ele é um desse espírito, tá? O pai dele era um anjo, a mãe uma mulher, ele nasceu, morreu e ele se tornou um demônio, um ser maligno. E daí ele fala o seguinte, que ele era especialista em incentivar assassinatos, derramamento de sangue e fazer conspirações contra os recém-casados. Ou seja, matar e destruir o quê? Famílias. Que é exatamente isso que nós estamos vendo tanto aqui. Nunca houve tanto divórcio, tanta separação, tanta briga de marido e mulher. São coisas espirituais que estão acontecendo. Por isso que eu digo, valorizemos a nossa família. Tenhamos a sabedoria, o discernimento do eterno. Casamentos e famílias não estão sendo destruídos de forma aleatória. A pessoa se separou porque não gostou, né? Não separei porque eu estava com um problema. Tudo bem, você tinha um problema. Agora, qual é a origem? A origem sempre somos nós, a dureza do nosso coração. Não vou falar, não, tudo é culpa do inimigo. Não é isso. A culpa é a dureza do nosso coração, sim. Os nossos pecados, as nossas transgressões. Nós somos culpados, sim. Mas esses seres espirituais, eles usam a nossa fraqueza para o quê? Incentivar, para ficar jogando lenha no fogo. E assim as coisas começam a acontecer. Estou falando isso, gente, porque nós temos família, nós temos entes queridos, nós temos tantas coisas que, se a gente parar para pensar, muitas pessoas são usadas pelas forças do mal. E nós não podemos brigar com isso. Eu conheço muita gente que briga com pessoas da família. Mas o fulano é ímpio. Então, se ele é ímpio, ele vai ficar sendo usado para te perturbar. O porquê do Rabino Eliezer, ele fala que naquela época, por que os anjos foram enfeitiçados? Porque as mulheres andavam assim com roupas sensuais, exageravam na maquiagem, espírito de sensualidade, né? Exageravam na roupa, no decote, exageravam em tudo. E aí elas ficaram tão atraentes que até os anjos, que em tese não se interessariam pelas mulheres, até eles se interessaram. Olha só, gente, qual é a lição que eu extraio disso? Porque do Rabino Eliezer, ele está falando exatamente sobre isso. Mulheres muito bonitas, atraentes e sensuais, que fizeram com que os anjos tropeçassem. Isso nos dá uma lição importante, que é o seguinte: se até os anjos, que em tese não eram para se interessar pelas mulheres, se até eles caíram,
Que dirá nós? Que dirá nós? Porque tem gente que fica brincando com fogo, né? Poxa, eu já vi, gente da Techuvá, sujeito casado, porque tem uma mulher que tal, ela quer aprender música comigo, aí eu estou indo lá na casa dela tocar violão com ela. Meu irmão, o sujeito vai tocar violão com ela, aí depois a mulher chega lá, coloca uma comida para você comer, vê o que você gosta, né? Aí coloca um creme de pera da Victoria's Secret, e o negócio vai, né? Conforme falei lá, o pessoal acha que é verdade, deixa aquela unha crescer bem grandona, né? Dá uma arranhada no sujeito, aí o sujeito se arrepia, né? No braço, né? Como sem maldade, oi, tudo bem? Pega no braço, o sujeito se arrepia. Então, gente, tem gente que não está vigiando, fica brincando com fogo. Até os anjos terminaram o quê? Caindo. Isso é muito sério. Anjos têm muito mais santidade do que nós. Há muita gente brincando com fogo. Eu até digo, gente, isso eu falo assim, isso é verdade. Quem é casado, você não vai se apaixonar por ninguém, exceto se você der uma brecha. Porque, se você não conversar com mulher nenhuma, entendeu? Só assim, oi, Charles, acabou. Não ficar de... não tem nem como você... talvez você possa até, sei lá, pecar no máximo em pensamento, mas você não está nem falando com a pessoa, então não vai nem... Entendeu? A pessoa não vai nem te dar ideia e acabou. Veja, isso é muito, muito sério. E as pessoas também que são solteiras, um negócio que eu vejo, há pessoas que até servem ao Eterno, isso é algo muito sério. A pessoa serve ao Eterno, aí é solteira e fica em fornicação. Não, porque depois vai melhorar, depois eu vou converter o sujeito, depois ele vai mudar, fica ali brincando com fogo. Às vezes o Eterno tinha separado a pessoa para você, só que já que você está com outro, concorda? Você terminou fechando a possibilidade de conhecer quem o Eterno mandou. E aí, já que há muita mulher no mundo, se você não quer, o Eterno dá para outra. Simples assim o que ele faz. Eu estou falando, muita gente da Techuvá, até triste, vivendo na imoralidade sexual. E repito, e nem precisava. Não, eu quero uma companheira, um companheiro, beleza, o Eterno vai providenciar, e acabou. Vejam, tem um caso que eu me deparei. Havia um sujeito que ele fazia trabalho evangelístico, pregando para prostitutas na rua, à noite, de madrugada, prostituta, travesti. E uma vez ele foi pregar lá para a pessoa, né? Aí manifestaram-se demônios, e daí ele sai, tentando expulsar. O demônio começou a rir dele, começar a rir. Por que você está rindo, demônio? O demônio falou, porque você gosta de mim. Eu gosto de você? Olha, você é casado, você tem uma amante, eu que uso a tua amante, você dorme comigo. O demônio falou, você dorme comigo. Aquela sua amante, você está dormindo é comigo. Meu irmão, percebam quão sério a coisa é. O sujeito, isso eu já vi, várias vezes eu já percebi, o sujeito fala assim, eu me apaixonei por uma mulher. Mas sabe o que acontece? Na verdade, ele não se apaixonou pela mulher, ele se apaixonou pelo demônio que está nela. Se o demônio sair, ele vai, entendeu? Acabou aquela paixão, aquele amor, aquele desejo, é só sair. Então, na verdade, ele não se apaixonou pela mulher, ele se apaixonou pelo demônio que está na mulher. Gente, isso é muito sério, né? Imaginem isso. Muita gente fica, mas como poderiam ser anjos caídos, se os anjos, né, eles são seres flamejantes, são seres espirituais? A dúvida é sempre essa,
Como que os anjos podem ter relações com as mulheres? O Rabino Yehoshua Ben Porra, ele explica o seguinte: os anjos, eles são seres celestiais, mas quando eles vieram na terra, houve uma mutação na natureza deles. Eles se materializaram, tal como o maná. O Zohar fala que o maná era um pão celestial. Se era celestial, como que você conseguia comer aqui? Porque ele, quando desceu, ele teve que sofrer uma transformação. E ele foi transformado. Então, na mesma coisa, o Eterno, tudo o Eterno está no controle, tá bom? O Eterno permitiu esse tipo de transformação. O Eterno permitiu esse tipo de mutação. Porque algumas pessoas falam, pô, mas como que eles podem gerar vida? O Eterno permitiu. Alguém vai falar, poxa, mas por que o Eterno autorizou isso? Para saber de que lado nós estamos. Nós estamos do lado da sociedade secreta dos anjos caídos, ou nós estamos do lado do Eterno? O Eterno só permite essas coisas para a gente saber. O Eterno não podia agora estalar o dedo e ser fulminado todo macumbeiro, todo feiticeiro, todo... não podia. Aí todo mundo ia servir ao Eterno por falta de opção, né? Morreu todo mundo, então só sobrou isso. O Eterno permite o mal para a gente poder escolher, né? Vejam, o livro de Enoque, capítulo 6, ele fala desse incidente de Gênesis, também capítulo 6, narrando sobre esses anjos caídos. Então o livro de Enoque, ele também atesta esses anjos que vieram e tiveram relações com as mulheres. E o livro de Yehudá, de Judas, na Brit Hadashah, esse Judas não é o traidor, esse Yehudá é irmão de Yeshua. Judas foi irmão de Yeshua e Yehudá, na carta dele, só tem um capítulo, né? Só tem um capítulo, nos versos 14 e 15, ele cita expressamente o livro de Enoque. Judas 14 e 15, ele cita uma passagem que ele está tirando do livro de Enoque. E, pelo menos no aramaico, não sei como está na tua Bíblia, ele diz que, ele chama aquilo ali de profecia. Eu não sei como está na tua Bíblia, ele chama que aquilo ali é uma profecia. Quando ele está dizendo que é uma profecia, significa que é a palavra do Eterno, que é um livro inspirado. Não sei se ele achava todo o livro de Enoque inspirado, mas pelo menos essa parte dos anjos caídos, isso é uma verdade atestada pelo livro de Enoque. Eu não vou citar tudo aqui, mas várias fontes antigas demonstram que os judeus, discípulos de Yeshua, usavam o livro de Enoque. Por exemplo, Judas aí citou o livro de Enoque. Ele não fala é um livro falso, ele fala isso é uma profecia. Ele reputa o livro como uma profecia. Existem vários paralelos entre a Brit Hadashah e o livro de Enoque. O estudioso R.H. Charles, ele cita 128 paralelos entre o livro de Enoque e a Brit Hadashah. Vários judeus usavam o livro de Enoque, por isso que há fragmentos do livro de Enoque nos manuscritos do Mar Morto. O Zohar, a obra-prima da Kabbalah, também faz uma referência aos anjos caídos de forma muito parecida com o livro de Enoque. E discípulos de Yeshua no passado usavam o livro de Enoque. Então vejam, resumidamente, o que fala esse livro de Enoque no capítulo 6? Que havia um anjo chamado Shemi Hazá, que ele quer ter relações com as mulheres, mas ele pensa assim, pô, se eu for sozinho fazer isso, eu vou ser punido, né? É igual criança, né, que tem medo de fazer algo sozinho, pô, então vamos fazer em grupo. Vamos fazer em grupo esse pecado. E o que ele faz? Ele reúne outros anjos, 200, e fazem um juramento.
Um juramento para quê? Para ter relações com as mulheres e para perverterem a humanidade. E eles vão, têm relações sexuais, essas mulheres concebem e concebem os gigantes. Essa é a origem dos gigantes. E é o que acontece? Antes a alimentação sempre foi vegetariana. O consumo de carne só é autorizado para Noé depois do dilúvio. Até então todo mundo era vegetariano, né? O Eterno fala, comer da erva do campo, do fruto da terra. Todo mundo era vegetariano, o consumo de carne só vai ser depois do dilúvio, e aqui eu estou antes do dilúvio. Mas o que acontece? Esses gigantes começaram a comer comida, depois eles começaram a comer animais, começaram a beber sangue. Olha aí a origem de ritual, de pacto de sangue, de feitiçaria. Começava a usar animal, começava a comer sangue, e depois eles começaram a comer até, sabe o que? Seres humanos. Existem seitas, né, até malignas, que usam muito sangue, bebe sangue humano. Já ouvi até, né, falar, e creio que seja verdade, eu nunca vi, porque eu nunca fui satanista, Baruch Hashem, mas até seitas que o pessoal até mata pessoas, né? Existem relatos sobre isso, até matam pessoas e bebem até o sangue humano. Eu creio que até coisas de mitologia, de lendas, tem um fundo, um fundo em algum lugar, né? Essa coisa de Drácula, de beber o sangue. Então vejam, os gigantes eles começaram a comer os animais, depois começaram a comer também os homens e começaram a beber sangue. E aí diz o livro de Enoque que um outro anjo, o Azazel, que aparece até na Torá, né, em Yom Kippur, Azazel, ele e outros anjos começaram a ensinar os homens o quê? A trabalhar com ferro, fazendo faca, espada, armas de guerra. Para quê? Para matar. Eles querem o quê? Sangue, eles querem assassinato, eles querem ver a morte. Eles ensinam também astrologia, ensinam artes mágicas, feitiçarias, adivinhações. Meus irmãos, muita coisa eles ensinam para a humanidade, coisas secretas. O livro de Enoque não fala, mas eu já fui ali nas pirâmides do Egito. Aqueles blocos imensos, não tem tecnologia hoje para fazer igual. Aí o guia turístico chegou ali, eu falei, pô, mas de onde vêm essas pedras? Tinham aqui, não, essas pedras vinham lá do não sei o que, lá de longe, um egípcio, historiador. Mas como que vinha? Aí uma jangada. Eu falei, pô, uma jangada aguentava isso daí? Ele, não. Pô, mas como que isso chegou aqui? Não sei, entendeu? Eu fui até ali, ninguém sabe. E aquilo ali, se você estudar, tem alinhamentos astronômicos, tá? Tem vários, Stonehenge na Inglaterra, pirâmides dos maias, dos astecas. Meus irmãos, o que é isso? Não é? Até monumentos que cortaram as pedras de alguma maneira, de determinada forma. O que é isso? Várias coisas secretas de feitiçaria, de bruxaria, de construção. Muita coisa foi ensinada por esses seres. E por isso que muitas sociedades secretas, muitas seitas, muitas coisas ocultistas trabalham o quê? Eu creio, né, eu nunca fui de nada disso, mas já li livros, já conversei com pessoas que já participaram e se converteram, usam coisas que lá no passado foram ensinados por seres malignos. E aí, gente, a iniquidade, ela começa a se espalhar por toda a terra. A iniquidade que se espalhou no passado é a mesma iniquidade que está se espalhando hoje.
Porque diz o livro de Enoque que os anjos Uriel, Gabriel, Miguel e Rafael, eles ficaram indignados com tanta iniquidade, pensando: Eterno, o Senhor tem que dar um jeito, a humanidade ela precisa ser exterminada. Meus irmãos, lendo, eu não vou ler aqui o texto, eu estou resumindo, mas lendo o texto eu fico pensando o seguinte: é o retrato do mundo hoje. Sério, só no Brasil 500 mil abortos, por você matar cruelmente. Um dia alguém me mandou, eu parei até de ver, eu não consegui ver, gente, porque é algo muito cruel, não queria ficar impressionado, mas mandaram abrir ali, era um vídeo que quando a criança já está grandinha, vai fazer o aborto, tem tipo um negócio que vai querer pegar a criança, fala que a criança fica ali tentando, lutando, se encolhendo, ela fica ali tentando fugir daquilo ali, lutando, e o negócio vem ali para pegá-la. Meus irmãos, isso é assassinato a sangue frio. Assassinato a sangue frio, não tem outro nome. Podem arrumar qualquer explicação jurídica, botar um nome bonito, mas isso é pacto com Moloque. Gente, nós estamos chegando num momento muito complicado, que a nossa humanidade está caminhando para o fim e existem forças do mal atuando. Eu não vou ler aqui, são dezenas de passagens, mas quando você ler a Brit Hadashah, o Novo Testamento, tem algumas passagens assim, Yeshua expulsando demônios, e há passagens em que ele está expulsando espíritos impuros. Há muitas passagens aqui, tá? São dezenas. Mas se você reparar, às vezes fala demônio e às vezes fala espírito impuro. Qual é a diferença? Há duas correntes. Uma corrente que seria a mesma coisa. Demônio e espírito impuro é a mesma coisa, ok? Demônio é a mesma coisa que espírito impuro, é uma corrente. Há uma outra corrente que faz uma distinção. Os demônios seriam literalmente anjos caídos, anjos do mal, né? Anjos do mal. E os espíritos impuros, quem seria? São esses espíritos da união do anjo com uma mulher. Nasceu um gigante que um dia o quê? Morreu. E o livro de Enoque, no capítulo 15 e 16, fala que esse espírito é impuro e fica vagando aqui. Por isso que às vezes, claro, né, às vezes a gente chama todo mundo de demônio, tá? Né, a gente na hora, né, não sabe, mas às vezes eu até já vi assim, expulsão de demônios, que às vezes parece que aquele ser, ele tem uma ligação com a terra, né? Às vezes ele quer uma comida, ele quer uma bebida, você sente ali que ele é muito preso às coisas terrenas. Por quê? Porque provavelmente ele já esteve na terra, ou porque ele é um ser híbrido, híbrido de anjo com mulher. Nós temos, meus irmãos, que tomar cuidado. Cuidado não é ter medo, mas ainda que a gente não esteja vendo espiritualmente, ter uma dimensão dessas coisas. Para quê? Para proteger a nossa família, a nossa vida, para não nos deixarmos sermos influenciados por aquilo que domina o mundo. A meu ver não, tenho certeza. Quem domina a mídia? Aí o pessoal fala, as famílias tais. Mas por trás disso, existem demônios, espíritos imundos, né? Sempre o pessoal sempre fala, quem domina? Os Illuminati. Mas por trás disso vão ter o quê? Demônios, vão ter anjos caídos. Sociedades secretas, maçonaria, Wicca, satanismo, isso. O que está por trás? O problema é que às vezes a gente só vai ver a fachada, não sabe aquilo que está o quê? Por trás, os bastidores. Kefabet, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4,
Olha só o que diz, 2 Pedro 2,4. Porque se Elohim não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou em correntes de trevas nas regiões baixas e os entregou para serem mantidos para a sentença de tormento. Isso daí também é do livro de Enoque, porque o livro de Enoque fala que esses anjos que eram os cabeças, os chefes, os líderes, eles foram amarrados, que é exatamente o que diz aqui 2 Pedro 2,4. Por onde Pedro tirou isso? Não é da Torá, a Torá não fala que o Eterno amarrou anjo caído, mas o livro de Enoque fala, e Pedro tirou isso desta tradição judaica, né? Judas, verso 6, Yehudá, ele diz assim, Judas, verso 6, e quanto aos anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram a sua habitação, os anjos que não guardaram o principado, mas abandonaram a sua habitação, eles têm guardado em correntes desconhecidas ou invisíveis, na escuridão, para o grande dia do julgamento. De onde Judas tirou isso também, né? Não está na Torá, não está em Salmos, não está em lugar nenhum. Também dessa tradição falada por Filho de Alexandria, por Flávio Joséfo, pelos manuscritos do Mar Morto, pelo livro de Enoque, pelo livro de Jubileus, pelo Testamento dos Patriarcas, pelo Zohar, pelo Pirkei do Rabino Eliezer. Citei aqui várias fontes que narram essa mesma história com ângulos diferentes, ok? Todas fontes judaicas. Vejam, meus irmãos, qual foi a missão de Yeshua? Muita gente sempre pensa assim, né? Muita gente pensa assim, Yeshua veio morrer por mim, fazer a expiação do pecado e tal. Sim, ele veio. Mas pensem comigo, porque Yeshua expulsou muitos demônios. Yeshua veio num mundo dominado pelos demônios, que é um mundo até hoje, dominado pelos demônios. Qual foi a missão dele? Quebrar o poder desses seres das trevas na vida das pessoas. Porque as pessoas, a gente sempre pensa só no campo físico, que é verdadeiro, mas não é só isso. Yeshua veio para pregar o arrependimento, para você mudar de vida, abandonar o pecado, sim, mas por trás disso existem seres espirituais que aprisionam o sujeito no pecado, que estão amarrando, que estão aprisionando, que estão te deixando ali. Eu costumo até dizer, tem gente que você prega, não quer aceitar Yeshua. Por quê? Porque o sujeito está literalmente dominado pelas trevas. Se a gente conseguir expulsar o demônio, aí ele vai ficar livre para decidir. Talvez ele possa até falar não, concorda? Ele pode usar o livre-arbítrio até para não querer, mas aí ele ainda vai ter a possibilidade de dizer sim ao Eterno. Mas o sujeito que está totalmente dominado, esse aí já nem tem chances, antes de você repreender o demônio. Então a missão de Yeshua foi reverter todo o caos causado pelos anjos caídos. Yohanan João 12:31, uma passagem muito conhecida, fala: o governante deste mundo será lançado fora. Satanás é chamado de governante deste mundo. Tzadok, eu estou preocupado, quem vai governar o Brasil é Lula ou Bolsonaro? Pela Bíblia é Hassatan. Ok? A Bíblia está falando aqui, claro, que quem governa o mundo, governa o Brasil, governa tudo, é Hassatan. Ok? Não estou dizendo que por isso a gente não vai votar, vai virar anarquia, não é isso, entendeu? A gente vai criar anarquia, não é isso. Mas na verdade, ganhando um ou ganhando o outro, as forças das trevas estarão agindo. Vejam, Efésios 6:12, todo mundo conhece de cor. A sua luta não é contra o sangue, contra a carne, sim contra principados e potestades. Aí fala no aramaico:
Mas até no Vieira de Almeida também diz: contra os detentores deste mundo das trevas, os detentores deste mundo e os espíritos malignos. Olha, aqui não está falando demônio, né? Aquela edição, espíritos malignos que estão debaixo dos céus, detentores deste mundo, há aqueles que dominam este mundo. Por isso que Yeshua falou que o meu reino não é deste mundo. Por isso que nós também temos que pensar num outro mundo, porque esse mundo, meus irmãos, você vai sair com isso daqui na cabeça. Hoje nós estamos vivendo as mesmas condições da sociedade pré-diluviana. É a mesma coisa. Estamos vivendo, não está nada diferente, não é? Ah, cadê o Nefilim? Meu irmão, não estou vendo os Nefilim, né? Mas a gente está vendo o sujeito descer a comunidade com um fuzil disparando em você, meu. Se a munição de fuzil vier contra você, meu irmão, equivale ao Nefilim, né? Meu, o couro, ou seja, equivale de tão cruel, meu irmão, né? As coisas estão acontecendo. Vejam, Satã, a parábola das sementes, Marcos 4,15, né, do semeador das sementes, Yeshua explica: olha, o semeador lançou a semente, há uma semente que cai no meio da estrada, essa é aquele que Satã vem e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Satã, esses anjos, eu estou falando Satã, mas engloba todos, né? Só para sintetizar ele como líder, mas todos. Tira a palavra do coração. Quantas pessoas nós conhecemos que eram servos do Eterno e agora estão em total apostasia? Quantas e quantas pessoas? Eu conheço gente que tinha palavra, tinha uma vida correta, orava, jejuava, buscava. Eu vi assim, caramba, é a pessoa séria. Eu falo, não, essa pessoa nunca vai se apostatar. Mas já Satã foi e roubou a palavra do coração. E digo, nós não somos melhores do que ninguém. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O rei Saul fala que ele até profetizava e deu no que deu. O pecado nos afasta do Eterno. Em Atos 5,3, Ananias, a questão da venda do campo, né? Atos fala, Satã encheu o seu coração. Meus irmãos, nós podemos ser servos do Eterno, e se nós não vigiarmos, falou nós e eu também, se a gente não vigiar, Satã pode encher o nosso coração com algo. E se nós não repelirmos, porque eu acho que Satã faz isso, ele lança a cena, ele joga a sugestão na tua cabeça, né? Aí você fica cheio de coisa ruim na cabeça, tem que processar e mandar embora. Mas se a gente começar a deixar aquilo ali crescer, quando nos dominar de uma vez, aí fica muito difícil. Acontece, né, o que a Brita Radachá fala com Yehudá, Judas, que traiu, fala que Satã, né, Lucas 22:3, fala, e Satã entrou em Yehudá. Em Lucas 22:3, entrou nele. É triste, né? Pessoas que servem o Eterno, que se apostatam, e eu estou falando isso não para falar, não, nós somos os bons. Meu irmão, eu já vi gente com muita santidade cair. Eu falo, caramba, se o sujeito caiu, o que dirá nós? Nós não somos melhores do que ninguém. Por isso que nós temos que vigiar, temos que enxergar essas coisas espirituais, ainda que não estejamos vendo. Porque Satã, segundo Coríntios, ele imita até um anjo de luz. Eu acho que ele é especialista nisso. É porque tem quem serve ao Eterno, se chegar um feiticeiro, um macumbeiro, alguma coisa, e quiser te dar uma palavra, vou botar a mão na tua cabeça para orar por você, você não vai querer, né? Você não vai querer. Mas aí chega, não, é o irmão de oração e do monte. Pô, irmão, então eu quero. É o líder, é aquilo. É complicado, né? Até questão de religião hoje é difícil.
Porque é até difícil chegar para uma pessoa, poxa, eu moro, tem gente que manda e-mail, eu moro no Piriri do Piauí, né? Eu moro no Piriri do Piauí. Pô, onde você indica? É complicado, né? Como que eu vou chegar ali? Não, entra em qualquer lugar. Entendeu? A gente não sabe o que as coisas acontecem. Por isso que eu nem digo nada, não é por nada, mas pô, você não sabe direito o que acontece. Às vezes tem coisa que você até ouviu falar, mas não sabe o que acontece lá. Às vezes você pode estar mandando a pessoa até para abatedouro. Porque eu creio que quando existe uma liderança corrupta e ímpia nas trevas, ela termina afundando as pessoas. O sujeito que está na impiedade, está no pecado, está cheio de coisas, pô, como que ele vai orar por você? Como que ele vai interceder? Ele vai meter a mão na tua cabeça? É muito complicado isso. Apocalipse 12:9 diz que Satã, ele é o enganador de toda a terra. Apocalipse 18:2 fala de Bavel, da Babilônia. O hebraico é lindo, né? Porque o que é Bavel? Bavel vem de um radical que significa confusão. Apocalipse 18:2 fala da Babilônia. A Babilônia aí não é o lugar historicamente Babilônia, é todo o sistema mundano, ímpio, todo o sistema contra Deus. Pode ter Babilônia aqui no Rio de Janeiro, em Nova York, em Israel, qualquer lugar em que a impiedade e iniquidade é uma Babilônia. Mas Babilônia no hebraico é Bavel, que significa confusão. Confusão, que é o que Satã faz. Ele confunde. Ele confunde. Apocalipse 18:2 fala que Bavel é uma habitação de demônios. E eu creio que nós estamos vivendo na Babilônia. Apocalipse fala: povo meu, saia da Babilônia. Eu creio que essa Babilônia é num conceito espiritual, porque não é, né? Porque eu já vi, tem gente assim: não estou saindo da Babilônia, eu estava numa igreja ruim, eu saí dessa igreja, ela é a Babilônia. Mas o sujeito continua vivendo na iniquidade. E aí o sujeito fala: não, mas eu saí da Babilônia. Aí eu digo: você saiu da Babilônia, mas a Babilônia não saiu de você. Isso que é forte, hein? O negócio não é sair da Babilônia, o negócio é fazer com que a Babilônia saia de dentro de nós. Todo o sistema iníquo, profano, anti-Deus, falta de fé. Às vezes a gente tem uma crise de falta de fé, você fica, né? A pessoa fica abalada. Muita gente às vezes tem um teste de fé, você fica ali o que? Confundido. Bavel é isso, Babilônia é confusão, não é? Muita gente às vezes está na prova, ela fica confusa, ela fica abalada. Vejam, Satã, Lucas 22:31, Yeshua fala para Shimon, para Pedro, Satã pediu para peneirá-los, em relação aos discípulos, para peneirá-los como trigo, ok? Satã, Pedro, pediu para peneirar vocês como trigo. Vejam, os discípulos de Yeshua, Satã também está pedindo a nossa cabeça, gente. Vocês acham, eu vim aqui congregar, tal. Satã está pedindo a nossa cabeça. Ele quer nos peneirar como trigo. Ele quer acabar conosco. Que fala, 1 Pedro 5:8 fala que Satã ele é como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar, a quem possa engolir. Eu costumo dizer que Satanás é brasileiro, porque ele não desiste nunca. Eu sou brasileiro. Satanás, porque Apocalipse fala, o acusador de nossos irmãos, que acusa de dia e de noite. Ele não está descansando, ele está atuando. Vejam, agora, Yohanan, 1 João 3:8, aquele que comete pecado é de Satã. Vamos parar para pensar. Aquele que comete pecado é de Satã. É forte isso, hein?
Ah, Sadoc, eu estou na techuvá, mas eu ainda estou no pecado aí e tal. Espera aí, então você não está na techuvá. Aqui está dizendo que você está com Satã. É duro, gente, para todo mundo, ok? Estou falando para todo mundo é duro, né? Porque qualquer um de nós, se ficar no pecado, aquele que comete pecado é de Satã. Porque, só para vocês entenderem, gente, existe um chamado, algo que é até um pecado, mas um deslize. Às vezes você não quer errar, mas teve um deslize pequeno. Vê se você falou uma coisa que não devia falar e depois você conversa com a pessoa, né? Às vezes você tinha que orar mais por alguém, aí você estava com sono, ora pouco, tá entendendo? Mas são deslizes, ok? Não é isso que o texto está falando. São pequenas coisas assim, um escorregão que a gente dá. Mas existem pecados sérios, pecados graves, que a pessoa às vezes também fica ali sem se libertar. Então aquele que comete pecado é de Satã, porque desde o princípio Satã é um pecador. E por causa disso apareceu o Filho de Elohim, para destruir as obras de Satã. Por isso que eu falo, esse é o ministério de Yeshua. Por isso que eu falei, todo mundo pensa que Yeshua veio só para pregar o arrependimento, perdão, expiação, que é verdade, mas aqui está dizendo, o ministério de Yeshua é o quê? Destruir as obras de Satã. E é por isso que Yeshua expulsou muitos demônios. E por isso que nós também temos que expulsar ações que tentam se infiltrar na nossa vida. Às vezes nós não somos endemoniados, mas há a sugestão, a seta, aquele pensamento negativo que ou vamos aceitar de forma passiva. Já aconteceu comigo algumas vezes, de vezes eu estou ali chateado, triste, tal, aí eu estou triste, estou abatido, e de repente eu até vou dar um discernimento que aquilo ali é um ataque espiritual, e aí eu oro e aquilo ali desaparece. Ou seja, era um negócio ali só para tentar drenar a sua força. Então vejam, nós temos essa autoridade para destruir as obras de Satã. Por isso que Atos 26, 18, Paulo está dizendo o que ele ouviu de Yeshua. Que você, Yeshua falando para Paulo, Atos 26, 18, que você abra os olhos deles para que se convertam das trevas à luz, e do domínio de Satã a Elohim, e eles receberão o perdão dos pecados. Olhem só, para você sair das trevas à luz, do domínio de Satã. Então Satã tem domínio para Elohim, e aí eles receberão o perdão dos pecados. Ou seja, só tem recebimento de perdão de pecados depois de sair do domínio de Satã para o eterno. Ou seja, quem está dominado, repito, gente, falo com tristeza, não é aqui raiva nem nada, né? Mas há pessoas que estão brincando com coisas sérias, pessoas que não são casadas e se relacionam sexualmente, pessoas que não querem se casar, pessoas que adulteram, pessoas que são desonestas, várias e várias coisas, pessoas que vivem mentindo, vivem enganando, desejando mal, pessoas que vivem criando confusão com todo mundo, brigando. Nós temos que ter em mente a palavra de Yeshua, porque ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Vocês estavam lá no dia que eu dei o meu testemunho à noite, né? Por isso falei que o primeiro demônio que eu expulsei foi o que estava em mim mesmo, né? O primeiro demônio que eu tive que expulsar na vida foi o demônio que estava em mim mesmo. Mas isso até hoje, né? Não que esteja... Até hoje, as setas, as influências, as armadilhas serão forjadas contra as nossas vidas. E eu quero orar para
Agora nós vamos encerrar. Eu quero orar, por quê? Porque Romanos 16, 20 só fala o seguinte: que Satã será esmagado debaixo dos seus pés. Vamos nos colocar de pé para orarmos. E eu quero aqui te convidar enquanto eu estiver orando, para quê? Tudo aquilo que está sujo no nosso coração, tudo aquilo que desagrada ao Eterno, tudo aquilo que a gente sente assim que a gente precisa mudar, que nós invoquemos o nome de Yeshua para expulsar do nosso coração. Não necessariamente algo maligno, porque existe a inclinação para o mal, mas eu vou te falar uma coisa: os seres espirituais usam a inclinação para o mal como alimento. O nosso pecado é a comida de Satanás e dos demônios. Se a gente elimina o pecado da nossa vida, eles não têm alimento, eles perderam a força sobre nós. Vamos orar. Hashem, nós oramos a Ti, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, Pai. Nós queremos que essa mensagem, Hashem, o Senhor tocou meu coração para que todos nós sejamos abençoados com a percepção da realidade espiritual. Hashem, nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra espíritos malignos e demônios que tentam acabar com a nossa vida. Tal como os discípulos, Satã queria peneirá-los como trigo. Nós estamos, Pai, nós estamos em uma luta, estamos em uma guerra espiritual e não podemos abaixar as nossas armas de guerra. Há pessoas aqui, Hashem, que eu clamo para que o Senhor venha proteger a família, o trabalho, a saúde, a mente, o coração pesado, o coração triste, um coração muitas vezes afligido de dor, de angústia, de tristeza, pensamentos depressivos. Eterno, toca a nossa mente e repreende toda a força das trevas. Nós clamamos para que o Senhor Adonai dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, porque a tua palavra diz: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Então nós invocamos o nome do Senhor Yeshua HaMashiach, o nome sobre todo nome, para que todos os demônios batam em retirada, todos os demônios e espíritos imundos que querem acabar com a nossa família, com a nossa saúde, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa parentela, que eles, como diz o livro de Enoque, os teus anjos, Adonai, amarraram os espíritos das trevas. Nós ordenamos que eles sejam amarrados, que eles fiquem sem poder, mas que nós venhamos a limpar o nosso coração, porque a nossa iniquidade é o nosso pecado que serve de alimento, que serve de combustível para a força das trevas. Por isso, Hashem, perdoa, Pai, cria em mim, ó Elohim, um coração puro, que o nosso coração seja puro, purifica, que tenhamos mãos limpas para podermos ascender ao teu alto e sublime trono, para que podemos ascender ao teu santo monte, para que possamos contemplar a beleza da tua face. Nós ordenamos, Pai, nós ordenamos em nome de Yeshua HaMashiach a todo principado, toda potestade, tudo aquilo que se levanta contra a tua família, contra a tua mulher, teu marido, teu filho, contra todas as áreas da tua vida, que eles sejam repreendidos em nome de Yeshua HaMashiach, o nome sobre todo nome, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é Adonai. Estes sinais seguirão aos que crerem, e nós cremos na tua palavra. Satã e seus demônios, vocês são perdedores. Vocês
estão sendo esmagados, vocês estão debaixo dos pés do Senhor Yeshua HaMashiach. Até o fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Não acontece nada em nossas vidas se não houver uma autorização dos céus. Eterno, nós pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, Pai. Nós acabamos de ler que aquele que comete pecado é de Rassatã. Eterno, todas as vezes que nós pecamos contra Ti, nós, Pai, abandonamos os Teus átrios. Toda vez que cometemos pecado, nós deixamos a Tua casa como filho pródigo, Pai. Que nós possamos voltar à Tua casa, cumprindo o Torá, cumprindo o mitzvot. Tal como o filho pródigo foi ao encontro do pai, o pai correu para abraçá-lo e beijá-lo, e o pai colocou um anel, e o anel representa autoridade, e o pai colocou uma túnica, a melhor túnica, que representa honra. Meu Deus, concede honra aos teus servos, Pai. Concede o teu anel de sinete, a tua autoridade no mundo espiritual. Uma autoridade para combatermos o bom combate. Dê-nos discernimento, sabedoria, conhecimento, entendimento, Pai. Eterno, nós não vemos o mundo invisível, mas que nós possamos sair daqui sabendo que Ele existe, que Ele é real, que nós não vamos colocar a nossa espada de lado. Nós estamos preparados para a guerra espiritual de alto nível, guerra com jejum, com oração, com estudo da palavra, com louvor, com adoração, buscando a Tua face, meu Pai. Eterno, nós oramos, Pai. Nós oramos e nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, vem amém. Podem se sentar, irmãos, que nós vamos, eu vou pedir o Júnior aqui.